Você conhece a história do S.K. Carl Grubman, o açougueiro canibal que enganou milhares de pessoas vendendo carne humana após ter tirado a vida de dezenas de mulheres? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que você deixasse o seu like. E se não for inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Eu sou Ellen da Silva e esse é o canal Mistérios Obscuros. Bem-vindos à Sexta-feira Macabra. Carl foi um homem problemático desde sua juventude. Ele nasceu no dia 13 de dezembro de 1863 em Neuruppin, na Alemanha. Os acontecimentos de sua infância são desconhecidos, porém, há muitos registros de prisões quando ainda era muito jovem. Quando Carl completou 20 anos de idade, foi preso pela primeira vez após ser pego por policiais mendigando. Isso aconteceu em 1883 e, na época, essa prática era ilícita. Ele ficou preso por apenas 3 dias. Ao que parece, Carl não era um homem muito vaidoso e muito menos ganancioso. Não se importava em viver com tão pouco. Ele parecia viver em um mundo miserável e era acompanhado por vontades e desejos obscuros. Em 1986, Carl foi preso novamente após ser pego cometendo ato sexual em uma ovelha. Com isso, conseguimos entender melhor o quão perturbador era a mente dele. A estadia na prisão durou somente alguns dias, porém, no ano seguinte, Carl foi condenado novamente por agressão sexual a uma menina de 12 anos de idade. Essa seria a 5ª vez que Carl estava cumprindo pena. Em 1899, ele foi preso novamente. Carl foi condenado a 15 anos de prisão penal pela agressão sexual de 2 meninas, uma de 10 anos de idade e uma de 4 anos e meio, que ficou gravemente ferida no ataque e morreu dias depois. Carl era um homem muito violento e tinha desejos sádicos. Não tinha muitos amigos e seu desejo por coisas obscuras só aumentava. Apesar de preferir viver de esmola, Carl era açougueiro, porém não levava seu trabalho a sério, e todas as vezes que conseguia dinheiro, ele gastava bebendo e se aventurando com prostitutas. No ano 1900, Carl alugou um apartamento miserável em um lugar bem pobre na capital. Nos primeiros meses de estadia, os vizinhos enxergaram Carl como um homem super amargo e reservado. Porém, o senhorio não tinha nada contra ele e, aparentemente, não ligava para seu comportamento. Isso porque Carl pagava seu aluguel sempre antes do prazo. Em Berlim, ele ganhava dinheiro nas ruas o suficiente para pagar uma governanta. E foi nessa época que Carl começou a colocar seus desejos macabros de uma vez para fora. As governantas eram pagas para lavar, cozinhar e limpar. Porém, de alguma forma, Carl as convencia de fazer sexo com ele. Durante o ato, ele as matava. Depois, ele desmembrava as moças e, em seguida, jogava partes dos corpos em poços e em canais de esgotos. Quando ele se livrava de uma, colocava a outra no lugar rapidamente após limpar a cena do crime. Carl fez isso frequentemente durante a Primeira Guerra Mundial. Essa era uma época em que a população alemã enfrentou uma vasta escassez de alimento, e Carl se aproveitou dessa situação para ganhar dinheiro no mercado negro. Carl usava partes dos corpos de suas vítimas como carne e vendia para pessoas famintas e desavisadas. Tudo o que não podia ser utilizado como carne, Carl jogava no rio. Carl era esperto. Ele sabia que as mulheres pobres e sem teto aceitariam suas propostas e iriam sem pensar 2 vezes para seu apartamento. Ele frequentemente pagava prostitutas, porém, quando estava com pouco dinheiro, oferecia carne às mulheres sem tetos, e essas aceitavam sem saber que a carne que ele daria era carne humana, e que mais tarde elas também seriam oferecidas a outras mulheres em troca de favores domésticos e sexuais. A perversidade de Carl não tinha limites, e quanto mais ele fazia, mais ele queria fazer.
Isso porque ele não era pego cometendo as atrocidades. Ele fazia o que bem queria sem ninguém suspeitar de nada. As pessoas estavam preocupadas com a guerra e com outras coisas. Ninguém prestaria atenção em um homem que aparentemente era apenas um rabugento solitário. Cal também tinha uma forma de desviar qualquer suspeita sobre ele. Após matar uma governanta, ele ligava para a polícia, alegando que a mesma havia desaparecido. Ele dizia achar que ela havia fugido e que seu dinheiro havia desaparecido também, dando ao entender que a mulher que ele contratou roubou seu dinheiro e fugiu para não ter que cumprir com seus compromissos. Nessa época, um número grande de mulheres desaparecidas começou a se levantar. Em maio de 1918, vários corpos começaram a aparecer misteriosamente em 2 pontos de canais diferentes em Berlim. Os corpos estavam em vários estágios diferentes de decomposição, alguns mais antigos e outros mais recentes. Na época, era bem mais difícil conseguir identificar e saber a identidade do corpo. Por isso, muitas jovens mulheres permaneceram como indigentes. Os corpos não paravam de aparecer e a polícia estava sempre um passo atrás de Cal. A guerra já havia acabado e as autoridades finalmente podiam focar nos desaparecimentos de mulheres e nos corpos que apareciam misteriosamente nos canais e reservatórios. Em 1920, uma mulher chamada Freida, de 33 anos de idade, foi dada como desaparecida. Ela era prostituta e havia sido vista pela última vez fazendo proposta com um homem que aceitou seus serviços. Os restos de Freida foram encontrados no mesmo canal em que os corpos anteriores. Os investigadores ficaram horrorizados com o que haviam encontrado. Cal havia serrado seus ossos com tanta brutalidade que seu braço foi arrancado do ombro e seu coração foi arrancado de sua caixa torácica. As autoridades passaram a acreditar de que o assassino era um sádico e logo começaram a interrogar pessoas que circulavam frequentemente por ali. Uma testemunha contou que viu Freida acompanhada de Cal. Após isso, eles foram até o apartamento do SK. Uma busca foi feita no local do crime no dia 21 de outubro, e lá, os investigadores encontraram uma bolsa com os pertences de Freida. Como na bolsa não tinha nenhuma identificação da vítima, Cal conseguiu dar uma desculpa plausível para os oficiais, e por isso, o assunto não foi levado adiante. Em dezembro do mesmo ano, outra jovem havia desaparecido, e seu corpo foi encontrado no mesmo local como os anteriores. Mais jovens continuaram desaparecendo, e consecutivamente corpos foram encontrados. Todos os casos permaneceram sem solução até agosto de 1921. No dia 13 do mesmo mês, uma jovem chamada Johanna, de 24 anos de idade, desapareceu misteriosamente. Ela trabalhava como uma empregada doméstica e era mãe de uma criança. Esse crime cometido pelo SK também foi um sucesso, mas isso estava perto do fim. Seu último assassinato foi cometido no dia 21 de agosto. A vítima se chamava Marie e tinha 35 anos de idade. Ela havia saído recentemente da prisão e trabalhava como cozinheira. Ela conheceu Cal na rua e o SK a convidou para tomar uns drinks em um bar local. Após isso, ele a levou para seu apartamento. Depois que ela colocou seus pés no local de terror, ela nunca mais foi vista com vida. Marie foi a mulher que se encarregou de impedir que Cal não matasse mais ninguém. O SK fez diferente dessa vez. Ele espancou a vítima até a morte. Enquanto ele espancava a mulher, seus gritos eram ouvidos pela vizinhança. Cal morava no 4º andar, mas os gritos de dores de Marie puderam ser ouvidos por um casal que morava no 2º andar. Apavorados com os gritos, o casal ligou para a polícia contando sobre o que estava acontecendo. Cal estava diferente naquele ataque. Não estava sendo cuidadoso. Cometeu muitos erros que ele cuidava para não cometer antes. Um deles foi ter entrado no prédio pela porta da frente com Marie.
Ele sempre entrava pelos fundos com suas vítimas, evitando ser visto com elas. O comissário criminal Ernest chegou no prédio com outros policiais e invadiram o apartamento de Cal. O SK foi pego em flagrante dissecando o corpo de uma jovem que estava deitada em sua cama. Ele havia acabado de matar Marie, porém, quando os policiais chegaram, viram ele com outra vítima, que aparentemente estava morta há alguns dias. Cal foi levado preso imediatamente e foi acusado de homicídio em primeiro grau. Ao investigarem o apartamento do SK, os oficiais descobriram que outras vítimas haviam sido mortas no mesmo local. Um relatório de 1921 afirmou que Cal confessou cerca de 20 assassinatos em 20 anos. Porém, segundo relatos de testemunhas, os investigadores acreditam que cerca de 50 mulheres entraram no apartamento do SK e acabaram sendo assassinadas e esquartejadas por ele. Esse número se conecta com o número de mulheres que foram encontradas nos poços. O julgamento de Cal começou no dia 2 de julho de 1922 e a promotoria nomeou 17 testemunhas para comparecer e depor contra o réu. Uma das testemunhas era uma prostituta que havia sido levada para a casa do SK. Ela se chamava Érica. Ela contou que não ficou no apartamento, pois achou o local miserável. Além disso, achou Cal muito assustador e, por isso, foi embora no mesmo pé que entrou. Outra testemunha disse ter trabalhado na casa como governanta. Ela contou ao tribunal que certo dia foi drogada e estuprada pelo SK. Após 3 dias de depoimentos de inúmeras testemunhas, Cal foi considerado culpado de assassinato e condenado à morte. Quando recebeu sua sentença, Cal deu uma risada misteriosa e no momento ninguém entendeu nada. Porém, no dia 5 de julho de 1922, todos conseguiram entender o porquê ele sorriu no final do julgamento com deboche. Cal se suicidou em sua cela com 58 anos de idade e deixou inúmeros familiares com a dúvida de que ele realmente era o culpado do desaparecimento de seus entes queridos. Bom, essa foi a história do SK canibal alemão. Espero que tenham gostado da forma que eu abordei o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e o que você achou dessa história aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.